Olá, hoje a gente vai mergulhar num pensador britânico do século XVIII que, talvez o nome não soe familiar de cara para todo mundo, mas uma ideia dele, essa sim ficou famosa. William Paley, Com certeza. principalmente por causa daquela analogia, né, a do relógio. Se a gente acha um relógio jogado na natureza, um objeto tão complexo, Uhum. a gente logo pensa que teve um relojoeiro, alguém que fez aquilo, não surgiu do nada. Exato, é a imagem clássica dele. Mas quem foi esse homem, né, por trás da analogia? Bom, ele era um clérigo anglicano, filósofo, um defensor do cristianismo e viveu ali no finzinho do iluminismo, uma época assim de muita efervescência intelectual, né? Muita discussão, né? Fé versus razão, aquele debate todo. Isso. E Pele estava bem no meio disso. Então o que a gente quer fazer aqui é dar uma olhada nas fontes, nos escritos dele, para entender melhor as ideias principais, o argumento do design, claro, mas também a ética dele, a defesa do cristianismo e por que ele ainda importa, de certa forma. Certo, vamos lá desvendar isso. Vamos sim. E ele é fundamental para a gente entender não só a paisagem intelectual da época, mas o que veio depois também. Ele ajudou a moldar o debate teológico, ético, Uhum. e a influência dele foi, nossa, bem ampla. Mesmo com as contestações que vieram depois, né, como a evolução, os argumentos dele meio que definiram os termos da discussão por muito tempo. E ele tinha uma clareza, sabe? Uma capacidade de explicar as coisas. Sim, isso as fontes destacam bastante. Bom, vamos começar pelo começo, então. A vida dele. William Paley nasceu em 1743, lá em Peterborough. Isso. Estudou primeiro na Giggleswick School, o pai dele era diretor lá, e depois foi para Cambridge, para o Christ's College. E parece que ele brilhou por lá, né? Ah, sim. Ele foi um aluno excepcional. Chegou a ser Senior Wrangler em matemática em 1763, que era, sim, a maior honra acadêmica. Uau! E depois, já como professor em Cambridge, as aulas dele de filosofia moral já mostravam quem ele lia, né? Clarke, Butler e principalmente John Locke, com aquela ênfase na experiência, na razão. E como era Cambridge naquela época? Olha, era um centro de ideias, sem dúvida, mas ainda muito ligado à igreja anglicana. Então essa formação do Paley, ali absorvendo Locke, Clarke, Butler, foi crucial. Ali já estava a semente do método dele, sabe? Tentar basear a fé, a ética, em argumentos racionais, em evidências. Entendo. E tem um episódio interessante dessa época que mostra um pouco da personalidade dele. Foi na controvérsia dos 39 artigos. Ah, a questão da assinatura obrigatória para a fé anglicana. Essa mesma. Ele publicou um panfleto anonimamente, defendendo mais flexibilidade naquilo. Argumentou que detalhes de doutrina não podiam ser barreira. Mas olha que curioso, ele mesmo não assinou a petição formal que pedia a mudança. Interessante. Uma certa prudência. Exato. Uma combinação de convicção intelectual com pragmatismo, assim, uma habilidade de navegar o sistema. Isso marcou a carreira dele na igreja. Faz sentido. E essa busca por fundamentos racionais aparece com força total na obra de ética dele, né? Publicada em 1785, Os Princípios de Filosofia Moral e Política. Parece que foi um sucesso estrondoso. Ah, foi sim. Virou leitura obrigatória em Cambridge, teve umas 15 edições ainda enquanto ele era vivo. Um verdadeiro best-seller acadêmico para a época. E aqui a coisa fica bem interessante. O centro do livro é uma defesa do que a gente chama hoje de ética utilitarista, né? Exato. A ideia básica, assim, simplificando, é que uma ação é moral se ela tende a promover a felicidade geral, o bem-estar para o maior número de pessoas. Isso. Mas o fascinante aqui, eu acho, é como Paley constrói isso. Não é só um cálculo frio, digamos, de prazer e dor, como em outros utilitaristas. A grande sacada do Paley foi conectar essa busca pela felicidade geral com a vontade de Deus. Ah, como assim? Para ele, Deus é bom. Deus quer a felicidade das suas criaturas.
Então, descobrir quais regras, quais ações promovem a maior felicidade humana seria, na verdade, descobrir e fazer a vontade de Deus. Entendi. Entende? A moralidade tem um propósito divino que é maximizar o bem-estar. Exatamente. Isso deu uma base teológica para o utilitarismo que o tornou muito mais aceitável, mais persuasivo para o público religioso da época dele. Então a moralidade era quase uma engenharia da felicidade com o selo divino. E ele aplicou isso na prática. Aplicou. E as fontes são claras sobre a crítica fortíssima que ele faz à escravidão nesse livro. Ah, isso é importante. Sim, ele não ficou só na teoria. Ele usou o argumento utilitarista para dizer, olha, a escravidão causa um sofrimento imenso, logo é contra a vontade de Deus de promover a felicidade geral. Ele conectava a filosofia moral com o engajamento social mesmo. Uhum. Inclusive, há relatos que o apoio dele lá atrás à independência das colônias americanas tinha a ver com isso. Ele talvez tivesse uma esperança, um pouco ingênua talvez, de que uma nação livre aboliria a escravidão mais fácil que a coroa. Que interessante essa conexão. Ele não era um filósofo de Torre de Marfim, então. De jeito nenhum. A ética para ele tinha consequências diretas na política, na sociedade. A crítica à escravidão é um exemplo forte disso. Ele usou a lógica utilitarista para atacar uma prática super estabelecida, baseando a posição dele na razão e na interpretação da vontade divina. O sofrimento causado para ele superava qualquer benefício econômico. Certo. Agora, mudando um pouco o foco da ética para a defesa direta da fé. Paley também foi um grande apologista cristão, né? Em 1790, ele publicou o Horae Paulinei. As fontes dizem que essa talvez tenha sido a obra mais original dele, em termos de método. Que ideia era essa? Olha, a estratégia do Horae Paulinei é muito engenhosa mesmo, mostra bem a mente analítica dele. Ele criou o que chamou de método das coincidências não intencionais. Coincidências não intencionais? Como assim? A ideia era comparar, com muito detalhe, as cartas do apóstolo Paulo com a narrativa do livro de Atos dos Apóstolos. Ele procurava pequenas correspondências, sabe? Detalhes que se encaixavam de um jeito que parecia muito improvável de ter sido inventado ou combinado de propósito. Dá um exemplo. Imagina, Paulo menciona numa carta, meio de passagem, uma dificuldade específica numa cidade. Aí o livro de Atos descreve um incidente naquela cidade que explica essa dificuldade, mas sem ligar os pontos diretamente. Paley argumentava que o acúmulo dessas concordâncias, que não pareciam forjadas, era uma evidência forte da autenticidade histórica dos textos e, por consequência, da verdade dos eventos narrados. Nossa, quase um trabalho de detetive forense nos textos bíblicos. É um pouco isso, um argumento cumulativo baseado em evidência textual interna. Essa pegada racionalista continuou na obra seguinte, né? A Visão das Evidências do Cristianismo, de 1794. E essa teve um impacto ainda maior, pelo visto. Leitura obrigatória em Cambridge por mais de um século, até os anos 1920. Sim, impressionante. O Evidências foi um marco porque ele organizou uma defesa do cristianismo usando argumentos que apelavam para a razão, para a evidência histórica, bem no espírito do iluminismo. E quais eram os argumentos principais? Ele focava muito nos milagres dos evangelhos, especialmente a ressurreição. Argumentava que os apóstolos não teriam sofrido perseguição, martírio, por algo que soubessem que era mentira. A sinceridade deles, selada com a própria vida, seria a prova dos eventos extraordinários. Ele também usava a rápida expansão do cristianismo e a moralidade cristã como evidências. Uma construção lógica passo a passo. Exato. Clara, direta, para convencer uma mente racional de que a fé não era um salto no escuro, mas uma conclusão razoável. E esse trabalho deu a ele muito prestígio, cargos importantes na Igreja Anglicana. E aí chegamos na obra que realmente o colocou no mapa cultural para sempre. Teologia Natural, de 1802. É incrível pensar que ele escreveu isso já doente, né? Sim, bastante debilitado. E é aqui que entra o famoso relógio e o relojoeiro. Como ele desenvolve esse argumento? Bom, a analogia do relógio é só o começo. O jeito de introduzir a ideia de forma marcante.
É o argumento teleológico, o argumento do design. Se você tropeça num relógio no campo, a complexidade, as partes funcionando juntas para um propósito, medir o tempo, te leva a concluir que teve um designer, um relojoeiro. Ninguém pensaria que surgiu do nada como uma pedra. Certo. Aí ele aplica essa lógica à natureza. E o livro é, em grande parte, um catálogo de exemplos de complexidade e adaptação no mundo biológico. Ele vai muito além do olho humano, que é famoso. Ele descreve a estrutura das penas das aves, a variedade de bicos, as articulações dos ossos, os instintos. Um monte de relógios na natureza. Exatamente. Cada exemplo desse, para o Paley, apontava para a existência de um designer inteligente e intencional por trás de tudo. Deus, um Deus sábio e benevolente, segundo ele. Ele estava construindo um caso baseado na observação. Mas essa ideia de ver Deus na natureza não era totalmente nova, né? De forma alguma. Se a gente olhar o quadro geral, Paley está numa longa tradição de teologia natural. John Ray, William Derham já tinham feito coisas parecidas antes. Então qual foi o diferencial de Paley? Foi a sistematização, a clareza excepcional com que ele apresentou os argumentos e, muito importante, o fato dele estar dialogando diretamente com o ceticismo da época, principalmente com as críticas de David Hume. Ah, Hume, que já tinha criticado o argumento do design décadas antes, né? Exato. Hume questionou a própria analogia. Por que comparar o universo com uma máquina e não com um organismo? E mesmo que houvesse um designer, como inferir que ele seria o Deus cristão, todo-poderoso, bom, etc., se o mundo tem falhas e sofrimento? E como Paley respondeu a isso? Ele estava ciente das críticas. E uma das forças do estilo dele, que as fontes mencionam, era apresentar os contra-argumentos honestamente antes de tentar refutar. Ele discutiu o problema do sofrimento, por exemplo, dizendo que a felicidade ainda predominava e que algumas dores eram inevitáveis ou tinham um propósito maior. Mesmo que as respostas não convençam a todos hoje. Sim, filósofos posteriores questionaram a força das refutações dele a Hume. Mas essa abordagem de encarar as objeções deu muita credibilidade na época. E claro, a ciência depois, principalmente Darwin, ofereceu uma explicação alternativa para a complexidade biológica sem precisar de um designer direto. Mas por quase um século, a teologia natural foi a resposta. O impacto foi gigantesco, moldou o pensamento vitoriano. E aí tem essa ironia incrível que as fontes trazem, a relação com Charles Darwin. Conta isso direito. É uma das histórias mais fascinantes da ciência e da filosofia. Quando Darwin é estudante em Cambridge, antes de virar o Darwin do Beagle... Ele estudou teologia, né? Sim. E a teologia natural de Paley era leitura obrigatória. Darwin estudou a fundo. E ele mesmo escreveu depois na autobiografia que ficou encantado com a lógica, com os exemplos de Paley. Diz que deu tanto prazer quanto estudar Euclides. Nossa. Quer dizer, o cara que ia propor a evolução por seleção natural, que basicamente desmonta o argumento central de Paley. Exatamente. Esse cara foi um grande admirador inicial da obra de Paley. É como se Paley, ao apresentar tão bem o problema da complexidade e da adaptação, tivesse, sem querer, preparado o terreno para a solução radicalmente diferente de Darwin. Que coisa. Mas com o tempo, especialmente depois de A Origem das Espécies, em 1859, as críticas a Paley aumentaram, né? E não só da ciência. Pois é, o darwinismo deu um mecanismo natural, seleção natural agindo em variações aleatórias, para explicar a adaptação. Para muitos cientistas, a ideia do designer direto ficou desnecessária. E defensores ferrenhos da evolução, como Thomas Huxley, o bulldog de Darwin, eles reviveram as críticas filosóficas de Hume, agora com uma alternativa científica na mão. Mas não foi só isso. Dentro da própria igreja anglicana surgiu o movimento de Oxford. Que criticou o que em Paley? O utilitarismo dele. Eles achavam que basear a moral na busca pela felicidade geral era muito superficial, muito dependente de cálculos humanos que são falhos. Para eles, a moral tinha que vir da revelação divina, da autoridade da igreja, da escritura, de deveres que existem por si mesmos, e não das consequências das ações. Entendi. Então, o argumento do design foi desafiado pela ciência e a ética dele foi questionada por outras correntes teológicas. Isso levanta uma questão importante. Por que a gente ainda fala de Paley?
Se as ideias principais foram tão contestadas, o que ficou? Qual o legado? Ótima pergunta. Eu acho que a relevância dele hoje vem de algumas coisas. Primeiro, a clareza e a força da argumentação dele, mesmo quem discorda totalmente das conclusões, como o Richard Dawkins, que as fontes mencionam. Sim, o crítico ferrenho da religião. Exato. Mesmo ele reconhece a qualidade da escrita, da lógica do Paley. Ele estabeleceu um padrão de como articular argumentos racionais em teologia e filosofia. Segundo, Paley representa muito bem aquela tentativa do iluminismo de harmonizar fé e razão. Sabe? Usar lógica, evidência empírica para defender a fé. Essa tentativa de diálogo continua relevante. Mesmo que as conclusões sejam debatidas. Exato. E terceiro, as perguntas fundamentais que ele levantou. Existe propósito no universo? Qual a base da moral? Qual a relação entre ciência e fé? Essas perguntas continuam super atuais. Ele as formulou de um jeito que ainda ressoa hoje. Então, juntando as peças, Paley surge como essa figura complexa, né? Influente. O filósofo do relojoeiro, com aquela imagem poderosa sobre design, o eticista que ligou moral e felicidade geral, mas com um fundo divino, e o apologista que usou a razão para defender o cristianismo numa época de ceticismo. Ele tentou construir pontes, né? Precisamente. Ele navegou as tensões da época dele e as perguntas que ele fez continuam aí. O debate sobre design versus acaso no universo segue firme, agora com cosmologia, física de partículas, biologia molecular. A busca por uma base para a ética continua sendo uma questão filosófica central e a relação entre ciência e fé, bom, nem se fala, continua sendo um campo cheio de discussões, debates, tentativas de acomodação. Estudar Paley nos dá um retrato fascinante de como essas questões eram vistas num momento chave da nossa história intelectual e ajuda a entender as raízes de muitos debates de hoje. Para a gente fechar, então, fica aqui uma provocação para se pensar. A ciência, principalmente a biologia evolutiva, deu explicações naturalistas fortes para a complexidade da vida, aquilo que Paley via como prova de um designer. Mas aquela intuição por trás da analogia do relógio, sabe? A sensação de que coisas complexas e funcionais parecem ter sido projetadas. Essa intuição ainda é muito forte para muita gente. Por que será que ela persiste tanto, mesmo com outras explicações disponíveis? O que isso talvez diga sobre como a nossa mente funciona, sobre a nossa busca, talvez natural, por padrões, por propósito, por significado no universo. Fica aí a reflexão.